Falamos outro dia aqui sobre o mago, sobre o poder da palavra. Falamos sobre a sacerdotisa, que é esse receptáculo da palavra que é necessário para que as coisas se criem. Então é por isso que quando a gente observa, por exemplo, algumas técnicas de manifestação, é importante você falar, verbalizar. É muito mais difícil você criar coisas quando elas estão apenas na sua cabeça. Então aprendam isso, que é importante verbalizar. Isso na vida espiritual, mas na vida prática também. A gente precisa dizer as coisas que a gente quer, né? Senão a gente não consegue. Se a gente tem essa dificuldade de a gente falar, colocar para fora, que a gente já está encontrando um freio já dentro da gente mesmo. Então a gente precisa aprender a verbalizar e a colocar a palavra, que é o pulso gerador, no mundo, né? Então a gente precisa exercitar isso. Voltando para o tarô, para essa jornada, a gente tem ali o mago com a palavra, a criação através da palavra. O princípio era o verbo. Ele precisa encontrar o meio para essa criação. O meio é a sacerdotisa, é o grande útero cósmico. Então, lembra daquela história que falam assim, se uma árvore ela cai no meio da floresta e não tem ninguém lá para ouvir, ela faz barulho ou não? O som, ele vai ser propagado através das ondas, porque esse é o meio necessário para que você consiga ouvir. Então, mago, sacerdotisa. Mas o barulho só será ouvido se tiver alguém lá com, né, a capacidade auditiva para isso. Mas o meio foi providenciado. A árvore caiu, gerou um deslocamento, né, de ar, possibilitou a vibração do solo, das folhas, das outras árvores. Então, mago, sacerdotisa. Chegamos na Imperatriz, que é o quê? A criação, a criatividade irrestrita. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente olha para esse arcano e a gente pensa na mãe, a gente pensa na... é o número da criatividade, é o arcano da criatividade, é a grande mãe do tarô, vai falar sobre explosão, fertilidade, mas isso de uma maneira irrestrita. Essa carta é a carta da criação da natureza no seu sentido mais amplo. A natureza não está preocupada em criar coisas bonitas. A natureza está preocupada em criar. Ela sobrevive através da criação. Gaia é fértil porque ela se alimenta da decomposição daquilo que está sobre e sob a terra. Essa carta fala sobre isso. Essa carta, no seu sentido mais íntimo, ela fala sobre os grandes ciclos de criação e destruição que existem, né, e vão perdurar e perdurar, perdurar. Então essa carta aqui, ela é a carta que fala da criatividade, que não é uma criatividade para alcançar determinada coisa. A natureza cria. Você vê, por exemplo, surge uma bactéria nova, surge um vírus novo. São cepas e cepas diferentes. Né? A natureza ela vai mudando, ela vai criando. Olha para a nossa diversidade. Olha para como nós somos diferentes uns dos outros e ainda assim temos muitíssimas coisas semelhantes em comum. Mas a natureza ela não se preocupou, não existe uma forma que todo mundo precisa sair igual, não. Criando, criando, criando. Por quê? Porque é através da variabilidade que ela sobrevive. Então, se existisse um mindset, um mecanismo por trás disso, vamos criar muitos e diferentes dentro dessa forma aqui, porque a gente aumenta a nossa chance de sobreviver, de dar certo, de funcionar. E é basicamente isso aqui. É basicamente isso que diz essa carta. É tanto a criadora quanto a devoradora. É uma face venusiana, mas também é uma face de Kali, por exemplo. Então a gente precisa enxergar para além de um polo fofo, de um polo bonito, de um polo idealizado de um arcano. Não, ela é muito mais do que isso. Então, adiantando já um pouquinho, né, quando a gente olha para o imperador, ele vem colocando
cercas, ele vem botando, né, ele vai dando forma a esse mundo aqui. É como se a gente pensasse, por exemplo, num lugar abandonado, né, que estava bonitinho, tinha um jardim, e aí fecharam, trancaram, nunca mais voltaram. E aí essas plantas, elas começam a crescer, elas vão engolindo a casa que tinha ali, o parque, o chafariz. A natureza, ela vai tomando conta de tudo. Então você vê que existe uma sucessão de elementos, de plantas, e existia um tipo, aí agora tem outro, porque é uma cadeia intrincada. Quando a gente fala de Imperatriz, o principal ensinamento é esse. É uma natureza que ela é autorregeneradora, extremamente criativa, e essa criatividade precisa encontrar um foco, precisa ser direcionada, senão ela também se destrói.